Vamos mergulhar hoje num dos tópicos mais importantes da NBR 5410, os fundamentos da proteção contra choques elétricos. A gente vai descobrir que por trás de um monte de regras existe uma filosofia de segurança muito inteligente, pensada para proteger o que mais importa, as pessoas. E vamos começar com aquela pergunta que com certeza todo profissional já se fez ao ler a norma. Nossa, mas por que tanta regra, tantos detalhes, tantas exigências? Às vezes parece um labirinto, não é? Só que aqui é que está o pulo do gato. Não é só uma lista de coisas para fazer. Por trás de toda essa complexidade, existe uma filosofia de segurança que é, na verdade, muito simples e poderosa. E quando a gente entende essa lógica, tudo faz mais sentido. Olha só o nosso caminho hoje. A gente começa com essa filosofia de segurança. Depois, a gente vai entender a diferença crucial entre proteção básica e supletiva. Daí, a gente entra de cabeça no conceito de equipotencialização, vê como ela funciona com a ajuda do condutor PE e, no final, a gente amarra tudo, entendendo por que pensar em princípios é muito mais importante do que só decorar regras. Então, vamos lá. Primeira parte, a nova filosofia de segurança. Para a gente entender a norma, a gente tem que começar pela base, pelo princípio que segura todo o resto. E ele está aqui, direto do item 5.1.1. O princípio fundamental de tudo se resume a duas metas bem simples. Primeira, garantir que ninguém consiga encostar nem por acidente em partes que estão sempre com energia. E segunda, garantir que as partes metálicas que a gente pode tocar no dia a dia, tipo a carcaça de uma máquina de lavar, não se tornem perigosas se der algum problema elétrico lá dentro. Basicamente, toda a norma de segurança é construída em cima dessas duas ideias. E o que isso quer dizer na prática? Que essa filosofia não aposta todas as fichas numa única barreira de proteção. Na verdade, ela cria um sistema de defesa com duas camadas. É como usar cinto de segurança e ter um airbag no carro, sabe? Uma dupla garantia. E isso nos leva direto para a segunda parte, que é, talvez, a maior mudança de mentalidade que a norma propõe. A distinção clara entre proteção básica e proteção supletiva. Entender isso aqui é fundamental. Essa defesa dupla funciona assim. A proteção básica é a nossa linha de frente. Pensa na isolação dos cabos, nas tampas das caixas de passagem. É tudo aquilo que, em condições normais, já impede o contato com a parte energizada. Já a proteção supletiva, bom, essa é o nosso plano B, é o nosso airbag. A gente espera nunca usar, mas se a proteção básica falhar, se um fio se soltar e energizar a carcaça de uma geladeira, por exemplo, é a proteção supletiva que entra em cena para evitar o pior. Então vamos para a terceira parte e entender como essa proteção supletiva funciona de verdade. A resposta está numa palavra que parece um palavrão, mas que esconde um conceito genial: equipotencialização. A questão que não quer calar é, se a proteção básica já era e a carcaça de um equipamento está energizada, como a gente faz para que tocar nela não seja perigoso? Como é que a proteção supletiva age nesse momento? E a resposta é brilhante e até meio contraintuitiva. A estratégia, a princípio, não é fazer a tensão sumir. A grande sacada é fazer com que tudo ao redor da pessoa fique exatamente com a mesma tensão. Porque, veja bem, o que causa o choque não é a tensão em si, mas a diferença de potencial entre dois pontos, que faz a corrente passar pelo corpo. Para a gente visualizar isso, vamos usar uma analogia. Imagina que todas as partes metálicas de um prédio, a estrutura, os canos de água, de gás, a carcaça dos equipamentos, são como piscinas de água separadas umas das outras. Uma falha elétrica é como se um raio caísse em uma dessas piscinas, fazendo o nível da água dela subir lá no teto. Se alguém tocar nessa piscina e em outra ao lado com um nível normal, essa diferença de nível vai criar um fluxo de água violentíssimo. Esse fluxo é o choque. E o que é que potencialização faz? Ela age como se a gente conectasse todas essas piscinas com canos bem largos. Agora, se o raio atingir qualquer uma delas, a energia não fica mais concentrada ali. Ela se espalha na hora por toda a rede e o nível da água de todas as piscinas sobe junto, ao mesmo tempo. E aqui vem a mágica. Se não existe diferença de nível entre as piscinas, não tem fluxo de água perigoso. Traduzindo para a eletricidade, se não há diferença de potencial entre a carcaça do equipamento com defeito e a torneira do lado, não existe corrente de choque. A pessoa está segura, mesmo que ela esteja tocando em algo que tecnicamente está sob tensão. Ok? O conceito está entendido. Vamos agora para a quarta parte, ver como a norma bota isso em prática em dois níveis diferentes dentro de um prédio. A norma define duas aplicações. A primeira é a equipotencialização principal. Pensa nela como a fundação de tudo. Ela conecta as grandes estruturas metálicas do prédio, tubos de água, gás, a estrutura de aço, num ponto central, o barramento de equipotencialização principal, o famoso BEP. A segunda é a equipotencialização suplementar.
Essa é um reforço local, uma segurança extra em áreas de maior risco como banheiros. Ali a gente conecta tudo que for metálico e acessível, ralo, torneira, chuveiro, criando uma zona onde é praticamente impossível ter uma diferença de potencial perigosa. Certo. Mas como é que a carcaça daquela geladeira lá na cozinha se conecta a esse sistema todo? Vamos para a quinta parte conhecer o herói que faz essa ligação. Esse é o papel do condutor de proteção, o PE, mais conhecido como fio terra. É ele que leva essa rede de segurança, essa equipotencialização, até cada tomada e, por fim, até a carcaça de cada aparelho. É ele que garante que, se der um problema, a carcaça daquele aparelho vai estar ligada na mesma piscina que o resto. E mais, ele cria um caminho com resistência baixíssima para a corrente de fuga. Isso faz a corrente subir tanto que o disjuntor desarma na hora. Por isso o item 5.1.2.2 da norma é categórico. O condutor de proteção é obrigatório em todos os circuitos, sem nenhuma exceção. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. Afinal, por que gastamos esse tempo todo falando de filosofia, de analogia, de princípios, em vez de só listar um monte de regras? Porque um profissional que só decora regras pode até seguir a norma, mas um profissional que entende os princípios por trás das regras, esse joga em outro nível. Ele consegue projetar e executar instalações que são seguras na sua essência, consegue tomar as melhores decisões em situações que a norma nem previu, porque ele entende o porquê de cada coisa. No final das contas, tudo volta para o objetivo número 1 da norma, que está lá no seu primeiro item. Não é sobre burocracia. É sobre um sistema pensado para garantir a segurança de pessoas e animais, o bom funcionamento de tudo e a proteção do patrimônio. E para fechar, fica uma pergunta no ar. A gente viu que a equipe potencialização nos protege do choque porque elimina a diferença de potencial, mas ao mesmo tempo ela cria um caminho para uma corrente de falta altíssima. O que garante que essa corrente vai ser desligada rápido o suficiente para não causar um incêndio ou outros estragos? Essa é a segunda parte da proteção supletiva, o seccionamento automático. Mas isso já é assunto para nossa próxima análise. Até lá!